Vamos lá, né, pessoal? Tem aí uma aulinha, módulos 18 e 19, sobre movimento uniforme. Mais tarde, eu vou fazer também gravação de exercícios do TC referentes a esses módulos, tá bom? Algumas questões aí para você ir treinando. Então, vamos lá, né? Primeira coisa é definir o que é o tal do movimento uniforme, apesar da gente já ter estudado, não é, um pouquinho sobre ele. Olha só, uma partícula está no chamado movimento uniforme quando a sua velocidade escalar é constante. Então, essa é a principal propriedade. No movimento uniforme, a velocidade escalar da partícula é constante. Ok? A velocidade escalar da partícula é constante. E o que significa isso? Claro, constante é diferente de zero, não é? O que significa? Significa que no intervalo de tempo em que o movimento for uniforme, a velocidade escalar coincide com a velocidade escalar média, não é? Pô, professor, e isso é uma vantagem, né? Porque a velocidade escalar média relaciona numa mesma expressão ΔS e ΔT. Então, a principal equaçãozinha, não é, do movimento uniforme é, sem dúvida nenhuma, a equação da velocidade escalar média. Então, no movimento uniforme, V é igual a ΔS, ok? Sobre ΔT. Então, vai ser fácil resolver alguns exercícios só com isso aí, tá? Então, bem simples mesmo. Tanto que os primeiros exercícios que eu vou fazer são exatamente envolvendo essa expressão. Então, no movimento uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT. É só no movimento uniforme, hein? Se o movimento não for uniforme, para se calcular a velocidade escalar, eu não posso usar ΔS sobre ΔT. Aí um dos recursos que você aprendeu, por exemplo, foi a derivada, né? Dada a função horária dos espaços de um movimento, por exemplo, variado qualquer, derivou, você encontra a função da velocidade escalar. Ok? Outra coisa interessante, muita gente infelizmente erra, é que no movimento uniforme nós dizemos que a aceleração escalar é igual a zero, que é muito diferente de falar que não tem aceleração, combinado? Então, se for falar alguma coisa sobre aceleração no movimento que nós chamamos de uniforme, diga simplesmente que a aceleração escalar vale zero. Professor, não é a mesma coisa? Não. Existem movimentos uniformes não retilíneos que têm aceleração, né? A gente chama de aceleração centrípeta. Por exemplo, movimento circular uniforme tem aceleração centrípeta. O único movimento que realmente não tem nenhum tipo de aceleração em relação à Terra é o movimento retilíneo uniforme. Combinado? Então, só com isso já dá para a gente resolver algumas questões. Então, eu separei algumas questões bem básicas mesmo, de V igual a ΔS sobre ΔT para a gente fazer. Vamos lá? Então, vamos à primeira questão. Dá uma olhadinha. FATEC. Esportes de aventura têm cada vez mais se popularizado e profissionais desse ramo, ao mesmo tempo em que atuam como guias turísticos, fazem um trabalho de conscientização ambiental. Um desses esportes é o rafting, que consiste basicamente em um grupo de pessoas descer uma corredeira dentro de um bote inflável, né? Bom, cada um gosta de um tipo de atividade desportiva, né? Certa vez, a guia Camille, treinando para um rally de aventura, pediu ao seu amigo Mateu que medisse a velocidade escalar média do bote, utilizado por ela em certo trecho do rio. Mateu, como bom estudante de física, observou que a trajetória do bote era paralela às margens e que sua velocidade escalar de descida em relação às margens era de 8 metros por segundo, portanto, uma velocidade escalar constante e um movimento uniforme. Legal. Supondo-se que essa situação não sofresse alteração e considerando essa velocidade escalar constante durante todo o trecho do rally, que tem extensão de 36 km, qual é o intervalo de tempo para percorrer esses 36 km? Ok? Qual é o valor do tempo para percorrê-lo? Então vamos lá, né?
Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, olha. Primeiro passo. No movimento uniforme, nós sabemos que a velocidade escalar é constante. Então, no movimento uniforme, V é igual a ΔS sobre ΔT. Então, eu posso dizer claramente que o ΔT no movimento uniforme é o ΔS sobre a velocidade escalar. Ok? E eu tenho, tanto ΔS como a velocidade escalar. Nós temos aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular. ΔT igual ΔS. Quanto que é o ΔS? 36 quilômetros. Vou colocar aqui bem definido para você. E a velocidade escalar? 8 metros por segundo. Então, nós temos um problema aí de unidades, não é? Como ele quer a resposta em hora, eu vou transformar metro por segundo para quilômetros por hora. Ok? Como é que a gente faz isso? Multiplicando o 8 metros por segundo por 3,6. E aqui embaixo, então, agora nós temos a unidade quilômetro por hora. Então, fazendo as continhas, como quilômetro corta com quilômetro, vai ter a resposta em horas, não é? Então, quanto tempo vai demorar? Vamos ver. O tempo que vai demorar vai ser 36 por 3,6, aqui, ó, dá 10. Então, vai ficar 10 oitavos. Dividindo por 2, dá 5 quartos de hora. Mas 5 quartos de hora é 1 hora mais 1/4 de hora, não é? E a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, é 1 hora mais 1/4 de 60 minutos. Então, o intervalo de tempo que nós estamos procurando é de 1 hora mais 15 minutos, ou seja, 1 hora e 15 minutos. E isso vai nos levar à alternativa A. Ok? Fácil. Tá, vamos fazer um parecido. Quer ver? Que legal o exercício. Eu vou usar nos próximos exercícios a mesma ideia. O intervalo de tempo no movimento uniforme é o ΔS sobre a velocidade escalar naquele intervalo de tempo. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Olha lá. Em apresentações musicais, módulo 18, exercício 3, cuidado, hein? Em apresentações musicais, depois a gente faz o 2. Em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade do som que se propaga no ar é 3,4 vezes 10 a segunda metros por segundo, ou seja, 340 metros por segundo, e é muito menor do que a velocidade do sinal que vem por cabos, que é quase a velocidade da luz no vácuo, 2,6 vezes 10 oitavos metros por segundo. É necessário atrasar o sinal elétrico, de modo que chegue pelo cabo no mesmo instante que o som vindo do palco. Para tentar solucionar esse problema, um técnico sugeriu a colocação de um cabo elétrico suficiente para o sinal chegar ao mesmo tempo que o som de um alto-falante a uma distância de 680 metros do palco. Essa solução, já diz o problema, é inviável, pois seria necessário um cabo de que comprimento? Então vamos lá. Qual que é a história aí do problema? Você tem o palco, onde está lá o cantor, Mick Jagger, e o cantor vai emitir um som que, a partir do alto-falante que está ali no palco, esse som VS,
Vamos colocar V som, vai. Esse som com a velocidade de 340 metros por segundo vai percorrer uma distância de 680 metros até chegar lá naquela pessoa que está lá no fundo, não é? Quanto tempo vai demorar? A gente pode calcular já, não é? O tempo no movimento uniforme é sempre igual a ΔS sobre V. Então, o tempo que o som vai demorar é de 680 dividido por 340 metros por segundo. Então, o som vai demorar 2 segundos para chegar lá. Então, o cantor lá no palco canta uma certa parte da música e só chega 2 segundos depois lá na pessoa lá no fundo. O problema é o seguinte, é que eles colocaram um cabo que leva um sinal para um alto-falante próximo da pessoa emitir um som. Também. Não é? Só que o sinal que vem por esse cabo, ele vem muito mais rápido do que o som que vem pelo ar, não é? Porque o sinal viaja com uma velocidade que eu vou chamar de Vs muito maior do que a do som. Então o que acontece? Como o sinal chega antes do som oriundo do palco, a pessoa escuta primeiro o som emitido pelo alto-falante próximo dela e depois o som emitido pelo palco. Então fica uma duplicidade, percebe? Ela escuta 2 vezes o mesmo som. Isso causa um certo problema, né? Não é agradável para o ouvinte. E o cara teve aquela solução brilhante, né, de achar que ele pode colocar um cabo grande o suficiente para que o sinal por esse cabo demore 2 segundos. Bom, e ele quer saber qual seria o tamanho desse cabo. Então, olha só, a velocidade do sinal, já que o sinal se move com velocidade constante, é o ΔS do sinal sobre o tempo do sinal. Certo? Eu posso escrever isso assim. ΔS no movimento uniforme é o produto da velocidade escalar vezes o tempo de movimento. E o ΔS é o comprimento L do cabo que eu quero descobrir. Isso é igual à velocidade do sinal. Vamos colocar aqui embaixo. Vou colocar em preto, não é? Isso é igual à velocidade do sinal, L, é igual à velocidade do sinal, que é de quanto mesmo? A velocidade do sinal é de 2,6 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, vou colocar 2,6 vezes 10 a oitava metros por segundo, vezes o tempo que o sinal tem que demorar para chegar. E o tempo que o sinal vai demorar para chegar é igual ao tempo que o som demora para chegar, não é? 2 segundos. Vou colocar lá 2 segundos. Então, nós vamos ter que o comprimento do cabo tem que ser igual a 5,2 vezes 10 a oitava metros. Agora, se você dividir por 1000 para passar para quilômetros, né? 10 a oitava dividido por 10 a terceira dá 10 a quinta. Então vai ficar 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros. Pô, é um cabo enorme, né, turma? Inviável mesmo. Olha lá, 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros, alternativa D. Ok? Cabo imenso, é inviável fazer isso. Combinado?
né? Legal. Vamos fazer mais um do mesmo tipo? Vamos lá. Olha lá. Você tem aí, na sala de controle de tráfego aéreo, exercício número 2, deixa eu ver de onde, que módulo é, do 19, tá? Na sala de controle de tráfego aéreo, os movimentos retilíneos e uniformes de dois aviões voando à mesma altitude em possível curso de colisão preocupa os controladores de voo, que se põem logo a realizar projeções das trajetórias. Olha lá, ele te dá o modo da velocidade do avião A, modo da velocidade do avião B, são constantes. Os ΔS do avião A e do avião B até um ponto X. Após análise, na possibilidade dos aviões não alterarem suas rotas, verifica-se que os aviões, não havendo mudanças de direção, a pergunta é se chocarão ou não. Bom, para eles se chocarem, o intervalo de tempo que A demanda para atingir o ponto X tem que ser igual ao intervalo de tempo que B demanda para atingir o ponto X. Então vamos calcular o tempo que cada um deles gasta. Tá? Então, olha lá. Tempo gasto por A, de A até X. Então, tal qual o exercício anteriores, né, os dois exercícios que nós fizemos, o ΔT no movimento uniforme é o ΔS sobre a velocidade escalar. Então não precisa nem escrever a formulinha, né? Qual é o ΔS do avião A? É de A até X, 45 km. Já está em quilômetros, legal. E qual a velocidade escalar do avião A? É 900 km por hora. Opa, as unidades são compatíveis, né? Então essa conta aqui nós vamos obter o quê? Como resposta, o tempo em horas. Então aqui, ó, equivale a 45 por 90, não é? Vai ser 0. Bom, vamos simplificar para você perceber, né? Vai dar 1/20 de hora, tá? 45 e 900. Como cada hora equivale a 60 minutos, então vai ficar 1/20 60 minutos, ou seja, 3 minutos. 3 minutos é o tempo que o avião A demora para atingir o ponto X. Agora vamos ver quanto tempo demora o outro avião. O outro avião vai percorrer 36 quilômetros. Uma velocidade escalar constante de 720 km por hora. Opa, vai também dar 1/20 horas, que equivale a quantos minutos mesmo? 3 minutos. Então esses aviões, mantidas as condições que ele estabeleceu, ok? Vão chegar ao mesmo tempo no ponto X e, portanto, vão colidir. Então a alternativa certa é a A. Legal o exercício? Então, no movimento uniforme, ΔT é ΔS sobre velocidade escalar, não é? Legal? Vamos fazer mais um? Parecido com esses daí? Então vamos lá. Olha lá, uma empresa de transportes, esse é o exercício 3 do módulo 19. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, o comprimento vale 60 km e a velocidade escalar máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis, para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, portanto velocidade constante, qual será o tempo em horas para a realização da entrega? Então são dois trechos, né? O primeiro trecho, vamos lá. Tempo gasto no primeiro trecho. Como é um movimento uniforme, é o ΔS naquele trecho sobre o ΔT naquele trecho. ΔS naquele trecho, são 80 km. Ó. Uma velocidade escalar constante de 80 km por hora. Aqui eu não vou colocar a unidade, já ficou claro, né? Estou dividindo quilômetro por quilômetro por hora, então vai dar em hora, né? Então, 1 hora.
Segundo trecho. Ele vai percorrer 60 quilômetros. Opa! 60 quilômetros. Tá lá, não é? Uma velocidade escalar constante, 120 km por hora. Isso vai dar quanto? Metade de uma hora, né? 0,5 horas. Tá? Então, quanto tempo no total vai demorar? Tempo total é a soma dos dois, né? Então, o tempo total de movimento, 1,5 horas. Facinho. Também achei. Questão alternativa certa C. Beleza? Tá bom. Mais um, no mesmo modelo? Então vamos lá. Numa noite chuvosa, do alpendre de sua casa, um estudante via relâmpagos e ouvia trovões. Então teve a curiosidade de saber a que distância dele estavam ocorrendo esses fenômenos. Ele verificou que um intervalo de tempo de 5 segundos entre ver a luz do relâmpago e ouvir o som. A pergunta é a seguinte: com base nessa informação e sabendo que a velocidade do som no ar tem módulo constante igual a 340 metros por segundo, ok? Ele pode dizer que a distância entre o local do relâmpago e a sua casa vale quanto? Bom, olha aqui, ó. A luz se propaga muito rápido, né, gente? Então, nós vamos considerar que quando o relâmpago ocorreu, o tempo que a luz demora para chegar na pessoa que está lá na casa dela é desprezível. Então, o relâmpago caiu, quase que instantaneamente ela viu o relâmpago. Mas o som tem uma velocidade muito menor, né? Ok? Então, o som, que é o trovão, né? Chega depois. Então, ela vê o relâmpago e começa a contar. Quando ela escuta o som, ela imediatamente sabe, não é? Dada o módulo da velocidade, qual foi o espaço que ele percorreu com um movimento uniforme. Então ele quer saber o ΔS do som até a pessoa, que é exatamente a distância de onde caiu o relâmpago à pessoa. Então, olha, como o movimento é uniforme, V igual a ΔS sobre ΔT. Opa! Então, ΔS é o produto da velocidade vezes o tempo. E o ΔS é a distância que nós queremos saber aí, não é? Entre o relâmpago e a pessoa. Então vai ser 340 metros por segundo, vezes o tempo que ela contou. Quanto tempo ela contou mesmo? Deixa eu olhar aqui. Ela contou 5 segundos. Então, o ΔS, que é a distância entre ela e o relâmpago, vai ser 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, 3, 5, 15 e 2, 17. 1.700 metros, ou 1,7 quilômetros. Basta dividir por 1.000. Legalzinho? Então, alternativa certa, C. Fácil, não é? Também achei fácil. Vamos ver se tem mais algum desse modelo? Não, não tem mais nenhum desse modelo. Legalzinho? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre função horária dos espaços do movimento uniforme e aí nós vamos entrar na parte algébrica do movimento uniforme. Ok? Tá legal? Vamos ver um pouquinho mais de assunto. Então, é isso aí. Te espero para a próxima aula. Combinado? Tchau, tchau.